Quando Aristóteles argumenta que a regularidade de um fenômeno indica propósito, como ele teria explicado, por exemplo, propósito do universo, sendo que sua origem é irregular e única? E ele dá um exemplo, né? No caso, não nascem universos todos os dias como a chuva. E como podemos usar esse princípio para advogar pela existência de um propósito para o universo, a criação e etc. A cosmologia aristotélica é uma das mais complicadas, né? Porque quando se fala em origem e movimentação do universo, a gente remete logo a Aristóteles para o primeiro motor. Mas entre o primeiro motor e essa dinâmica, né, da Terra, tal como nós a conhecemos, para Aristóteles, né, para a física aristotélica, etc., existe, se não me engano, 55 intermediações, né, pequenos motores. Inclusive, Aristóteles defende hierarquia entre eles, etc. e tal. Eu acho que a primeira parte da pergunta aí está pacífica, né? Regularidade de fato, para Aristóteles, indicava o propósito. Essa regularidade dentro do corpo aristotélico, né? Ele estava atrelada a uma palavrinha que poucas pessoas hoje recitam de Aristóteles, que é justamente a inteléquia, que seria o telos, né? O fim, que estaria ligada à teoria das 4 causas aristotélicas, né? Nós temos as 4 causas aristotélicas, que era exatamente a maneira como se conhece para Aristóteles. Para conhecer para Aristóteles, a epistemologia aristotélica é conhecer pelas causas. E ele tem uma elaboração muito bem feita no livro dele, A Metafísica. Curioso aqui, só para vocês, quando eu falo sobre isso, eu gosto de falar, de destacar esse detalhe, né? Muita gente pensa que a metafísica foi de fato elaborada por Aristóteles, né? Mas não, a metafísica, o nome metafísica atribuído ao livro de Aristóteles surgiu por um acaso. Andrônio foi organizar os livros de Aristóteles, se não me engano, no 3º século antes de Cristo. E quando ele foi organizar, ele colocou os livros da ética, da poética, os livros da física, e tinha um conjunto de livros que não tinha nomes. Só tinha filosofia primeira. Então ele reuniu todos esses livros e colocou exatamente depois dos livros da física. E a expressão grega para depois da física é exatamente metafísica. E aí, aqueles livros, né, o composto daqueles livros ficou conhecido como metafísica. E aí pegou o nome, aí eu uso novamente, né, o uso da metafísica, passou a se referir, né, a essa filosofia primeira, que é a pergunta pelo ser, pela causa, etc. Então pegou, né, a metafísica. E esse livro de Aristóteles ficou conhecido como a metafísica. Está publicado, vocês encontram, inclusive, de graça aí para baixar em domínio público, várias edições do livro A Metafísica de Aristóteles. Na metafísica, Aristóteles tem a teoria das 4 causas. Então ele fala sobre a causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. A final, mesmo sendo a última, para Aristóteles é de fato a primeira. Por quê? Porque ela é que vai reger todo o processo. Seria o telos. Então o propósito para Aristóteles de todas as coisas já estão dadas desde o princípio. Então, a regularidade, como o colega destacou aí, ele apenas atesta. Né? A regularidade, ela atesta exatamente este propósito, mas o propósito já está dado. E aí a sua pergunta e como podemos usar esse princípio, né, para divulgar a existência de um propósito para o universo, criação? Do ponto de vista de Aristóteles, não tem nenhuma dificuldade com relação a isto. Porque se é, de fato, a origem do movimento, que para ele é a mola mestra da sua análise dos fenômenos físicos, se a origem do movimento só é dada por um motor, esse motor inicial ele é responsável pelo telos, né? Pelo telos final. Então, todos os movimentos nessa cadeia de movimentos, e aí ignore se passa pelos 55 ou se é diretamente do motor imóvel para o motor, para não criação, né? Mas para a Terra de imediato, ignore isso. Embora que no livro 12 da Metafísica, ele faz exatamente essa leitura que estou fazendo aqui. Muitos colocam intermediários, mas Aristóteles aposta nesta unidade do motor imóvel para mover todas as coisas. Neste movimento, que é, como eu falei para vocês, o elemento físico que ele mais destaca o movimento e, portanto, entre o espaço, por exemplo, velocidade e coisas desse tipo, ele já dá todo o propósito. Então, do ponto de vista de Aristóteles,
a própria existência do motor imóvel, que move todas as coisas, já subtende a existência desse propósito, né? Você usou aqui a palavra universo, mas eu vou usar uma palavra mais comum, que seria o mundo, né? O cosmos, do ponto de vista aristotélico. Então, não teria nenhum problema, Ismael, essa sua pergunta, se você considerar o corpo teórico de Aristóteles. Por quê? Porque, para ele, o propósito é dado desde o início. Você não tem o propósito no meio do caminho e no final. O propósito é determinado desde o início, é chamado inteléquia. Por exemplo, né? O propósito, o fim último de uma semente é chegar a ser árvore. Mesmo que ela não chegue a ser árvore por algum impedimento, o broto ali deu e você parte, quebra, arranca, faz qualquer coisa, mas a inteléquia já está dada desde o início. Então, falar de propósito em Aristóteles é quase que redundante, porque toda a filosofia aristotélica, juntando a teoria das 4 causas, juntando a concepção dele de motor imóvel, juntando a concepção de inteléquia dele, toda essa questão do propósito já está dada à partida. Não é um ponto de disputa na filosofia. Nós podemos discordar disto, mas dentro do corpo teórico aristotélico, você não tem como abdicar ou negar a existência desse propósito à partida.